Bom, turma, nós vamos agora, né, a falar sobre representação geométrica dos inteiros. Vai ser o conteúdo aí que vai preparar vocês aí para responderem a trocando de ideias, página 49 e também a atividade da página 50, tá bom? É um conteúdo simples, prático e fácil de entender. Tranquilo? O termômetro a seguir, né, está marcando a temperatura de menos 2 graus Celsius. A gente pode perceber, né, que a barrinha vermelha ela se encontra aqui, né, exatamente no menos 2, ok? Então, ela está representando aí menos 2 graus Celsius, ou seja, uma temperatura o quê? Negativa, está abaixo de zero. Quando desenhamos na horizontal, como indicado na figura, nós percebemos que é possível associar as temperaturas registradas com valores em uma reta numerada. Então, o que foi feito aí, né? Ele desenhou uma reta seguindo o mesmo esquema aí, ó, do termômetro. Então, ele registrou menos 5 exatamente aqui, ó, no início, menos 5, ó. Aí, deixou esse espaçozinho aqui, menos 4, ó, na mesma posição aqui do termômetro, menos 4, você consegue perceber isso aí. Aí, ele colocou menos 3 na mesma posição aí, ó, em relação ao termômetro. E aí, ele marcou com um ponto aqui vermelho o menos 2, ok? Que era exatamente onde marcava no termômetro. Menos 2, ele foi na reta também e marcou menos 2. Da mesma forma que o termômetro foi até 6 graus, ele fez a reta também partindo de menos 5 até o 6. Vocês podem perceber isso aí. E o que nós temos? O ponto central é o meu zero. Tá ele aqui, ó. Ponto central é o zero. Tudo que está à esquerda do zero são números negativos. Tudo que eu tenho à direita do zero são números o quê? Positivos, ok? Então, eu posso tranquilamente dizer que nessa reta aí, né, que tudo que está à direita do zero são valores positivos e tudo que está aí à esquerda do zero são valores negativos, certo? E cada unidade que a gente vai passando, né, menos 2, menos 3, menos 4, o número vai se tornando cada vez menor. Quando a gente fala que um número é maior do que o outro, né, se comparados, né, número inteiro com número inteiro, por exemplo, na comparação de dois números negativos é mais fácil a gente perceber isso. A gente vai comparar o menos 3 com o menos 2. Claro que o menos 3 é o quê? Menor, porque ele está mais distante do zero. Então, quanto mais distante esse número estiver, menor ele é. Quanto mais distante do zero ele estiver, menor ele é quando ele é negativo. Tranquilo? Olha o menos 5. Menos 5 é menor do que menos 4, porque menos 5 está mais longe do zero. Menos 5, ele é o quê? Menor do que menos 1, porque menos 5 está mais longe do zero. Tranquilo? Então, esse é o sentido. Sentido positivo, direita do zero. Sentido negativo, esquerda do zero. Então, ele representou aí cada ponto, de acordo com o termômetro aí, como se fosse uma reta. Tranquilo? O que nós temos além aí, abaixo aí? O que nós temos, né? Observe, vamos apagar esses pontos aqui. Observe que os números negativos ficam à esquerda do zero e os positivos ficam à direita. Imagine agora que o termômetro indicava menos 3 graus e em seguida a temperatura caiu 3. Aí já é um exemplo que ele coloca aí, ó. A temperatura, como vocês conseguem perceber aí, né? Está marcando menos 3 graus. Ela está aqui, né? Na casinha do menos 3. E aí ela subiu 3 graus e foi parar onde, ó? Em zero. Vamos acompanhar esse crescimento aí, ó. Menos 3,
Subiu 1 grau, foi para -2, subiu mais 1 grau, foi para -1, outro grau foi para 0 graus. Pronto, subiu 3 graus. Então, ele está aqui na marca do zero. Tranquilo. Como que isso é representado aí na forma de expressão, na forma numérica? Como é que representa essa variação de temperatura? Né? O que aconteceu aí? O que aconteceu é que eu estava em -3 graus, né? E eu subi mais, né? Subi uma temperatura, a gente sabe que significa mais, né? E eu subi o quê? Eu subi 3 graus. Ó, você tem a opção de colocar mais 3 ou mais, entre parênteses, mais 3. Ok? Subir significa mais e você subiu o quê? 3 graus. Ou simplesmente deixa mais 3. Como é que fica isso aí? For descer o -3, aquele parênteses ali não tem influência nenhuma, porque eu não tenho o sinal, né, antes do parênteses, então -3 mais 3, a gente sabe que dois números iguais, né, com sinais opostos, vai acontecer o quê? Vai cancelar os dois valores, vai dar zero. Então, -3 mais 3 igual a zero, exatamente onde nós paramos aqui, quando a gente fez aqui manualmente a subida desses 3 graus. Então, deu 0 graus. Tranquilo? Agora, usando a reta numerada, como é que ficaria isso aí? Foi a mesma coisa que eu fiz praticamente lá no termômetro. Aqui está a marcação em -3. Eu vou marcar aqui de novo, ó. Aqui está a marcação no -3. Aí nós temos aqui, subiu 3 graus. Então, subir 3 graus é andar 3 casas no sentido positivo, né? Porque ele está subindo. Então, é no sentido positivo. Então, de -3 você vai para -2, uma. Você vai para -1, duas. E separa em 0, 3. Pronto, tá aí. Subiu 3 graus. E você parou aonde? Em 0 graus. Tranquilo? Então, -3 mais 3 é igual a 0. O que nós temos aí? Ó? Uma vez que a soma de dois números é 0, dizemos que o oposto, né? Dizemos que um é oposto do outro. Olha o que ele vai falar aí agora. Ele vai falar de números opostos, né? Aí ele colocou, -3 é o oposto de 3, do mesmo modo que 3 é o oposto de -3. Isso é óbvio, né? Quando a gente fala em oposto de um número, para não confundir com o inverso de um número é uma coisa, e o oposto é exatamente a troca do sinal. O oposto do 1 é -1. O oposto do -5 é o número 5 positivo. O oposto do 10 positivo é o -10. Né? O oposto do 4 é o -4. Tranquilo? Então, o que nós temos aí? Observe como os opostos ficaram representados. Então, nós temos aí o oposto de -2 ficou 2. Pode perceber aí. O oposto de 5 ficou -5. Aí ele marcou aí que -5 e 5 são opostos um ao outro, assim como -2 e 2 são opostos um ao outro. 0 é o seu próprio oposto. Qual é o oposto de 0? É 0. Tá? 0 é o seu próprio oposto. Então, como foi possível perceber, o oposto de um número positivo é negativo e o oposto de um número negativo é positivo. E o oposto de 0 é o próprio 0. Ok, pessoal? 0 a gente sabe que é neutro, ele não pode ser nem positivo e nem negativo. Se eu disser o oposto de 0 é -0, eu estou errado. Não existe -0. Tranquilo? O que nós temos aí agora? Ó, na página seguinte, nós temos aí uma rápida explicação aí da professora. Ela fala assim: o oposto de um número positivo é o seu negativo. Isso vale também para os negativos. Por exemplo, o oposto de -3 é -3. Qual é o resultado de -3? A gente sabe lá, né, que se a gente usar a regrinha menos com menos mais, vai dar o quê? Mais 3. Então, o oposto de -3 é 3.
positivo. E ele fez essa marcação aí na reta numerada. Né? Ele colocou a reta, desenhou a reta, marcou aí de -5 até 5 positivo, e aí ele marcou o -3 e o 3, ou seja, o oposto de -3 é o 3. Ok, pessoal? Essa situação ilustra a seguinte propriedade. O oposto do oposto de um número é o próprio número. Olha só, o oposto do oposto de um número é o próprio número. Isso é importante. Veja só o que acontece aqui. Desse modo, vamos observar que menos 1 é igual a quanto? É igual a 1. Certo? Eu estou aplicando o oposto, que já é menos, ó, o oposto menos do oposto de 1. Ou seja, o oposto do oposto. Porque o oposto de 1 ele representou por -1 aí. Então, menos 1 dá mais 1. O oposto do oposto de 5. Ficaria o quê? Menos 5. Qual é o resultado disso? 5. Tá? O oposto do oposto de um número é o próprio número. A representação na reta numerada permite ainda calcular a distância de um número até zero. Isso, né, essa distância aí é chamada de módulo ou valor absoluto. Veja como calculamos aí o módulo de -2 e o módulo de 3. Vamos lá, então ele vai fazer o quê? Uma marcação em cima do -2, ou seja, o módulo de -2. Deixa eu marcar de outra cor aqui, para vocês perceberem. Tá aqui o -2, ó. Pronto. A distância de -2 até zero, ó, até zero, é 2 positivo, porque você foi caminhar de -2, né, até zero, então 2 unidades. E a gente sabe que uma distância, seja ela aí, vou calcular uma distância entre duas cidades, a distância na reta, né, nunca será positivo, nunca será negativo, tá? Uma distância sempre é positiva, a gente sabe disso. Então, o que acontece aí? No módulo de -2, ele quer saber o quê? Exatamente essa distância aí desse número até zero. Então, para isso, você viu que do -2 para chegar em zero, você andou 2 casas. Da mesma forma que o módulo de 3, ou seja, a distância desse 3 aqui, que eu vou marcar em azul aqui, ó, até chegar nesse zero, também é o quê? Uma medida positiva. Mesmo que você caminhou do sentido positivo para o negativo. Porque quando você vai de 3 para 2, para 1, para 0, o sentido é o quê? É da direita para a esquerda. A gente poderia até confundir, achar que é -3, né? Mas não é, porque módulo é distância. A distância sempre é positiva. Então, o módulo de qualquer número negativo sempre é positivo, porque é a distância desse número até o zero. Assim como o módulo de qualquer número positivo também é positivo, ok? Aí ele exemplifica aí, ó, ele calcula aí o módulo de -2, que é 2, o módulo de 3 positivo, que é 3 positivo, o módulo de 0, que é 0, ó. O módulo, pessoal, ele é representado por essas duas barrinhas aí, ó. Então, eu vou desenhar aqui, vou calcular aqui módulo, duas barrinhas. E aqui dentro dessa barrinha eu vou colocar o número que eu quero calcular essa distância, -9, ó. Então, eu tenho o módulo de -9. O módulo de -9, aí eu vou ter o quê? Igual. O módulo de -9 seria a distância do -9 até chegar no zero. E claro que de -9 até chegar em zero, você andou 9 unidades. Então, vai ser o quê? 9 positivo, ok? Então, não esqueçam disso. O módulo de um número positivo é sempre positivo, o módulo de um número negativo é sempre positivo. Belezinha? O que mais nós podemos dizer aí, ó?
Para comparar números, basta lembrar que a linha numerada funciona como um termômetro. Por exemplo, quem é maior, né? Qual é maior aí, o -4 ou o -1? Nós já falamos sobre isso, né? O -1 é o maior porque ele está mais próximo do zero. O -4 é o menor. Então, ele fez a comparação aí. Ele fez uma setinha aqui em -1, uma setinha em -4 e comparou o quê? Que -4 era menor do que -1, porque o -4 está mais longe do zero. A mesma coisa ele fez com o 2 positivo e o -3. 2 é maior do que -3, porque a gente sabe, qualquer número positivo, ele é o que? Maior do que outro negativo, seja qual for ele. Passou ter o sinalzinho de menos, ele é menor do que qualquer número positivo, inclusive o zero. Ok? Qualquer número negativo é menor do que zero e qualquer número negativo é menor do que outro positivo qualquer. Certinho, pessoal? Então vamos ver aqui o que nós temos. A partir disso aí, que nós explicamos, vocês vão resolver aí a parte de trocando ideias, vai enviar na plataforma. E além disso, vai resolver a página 50 aí, tá? Então qualquer dúvida chama no privado. Então valeu.